estou no ar? Já estamos no ar. Boa noite a todos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos novamente a essa casa de caridade, nessa segunda-feira de trabalhos, né? Vamos dar os nossos recadinhos, antes de começarmos? Estamos em ritmo de Olimpíada, né? Maravilha, né? O mundo todo visitando a nossa casa, a nossa querida pátria, a pátria do Evangelho, recebendo o mundo todo, né? Que alegria. Ismael deve estar contente, né? Recepcionando, né? Atletas do mundo todo, que bacana, né? Eles que nos inspirem, porque nós estamos também na Olimpíada, né? Nossa Olimpíada própria, né? Nós também temos que quebrar os nossos recordes, né? De diminuição de egoísmo, né? de inveja. Temos alguns trabalhinhos para fazer também, né? Bater os nossos próprios recordes. E que exige muito esforço, né? Esforço de atleta, né? Persistência, coragem, né? Como aqueles meninos lá correndo atrás das medalhas, né? Nos seus esportes. Muito bem. Gente, e é uma alegria porque nós estamos aí recolhendo os alimentos. Sábado que vem nós temos distribuição de cestas, né? E nós estamos sempre atrás de um recorde, né? Que é aumentar o número de famílias atendidas. Olha, muito obrigado. Já estamos quase assim, acho que fechando nossas cestas. Obrigado pela doação de todos. É sempre assim um esforço conjunto. Ó, força de equipe, tá vendo? Olha aí. E nós estamos sempre batendo os nossos recordes. Aí, todo mês nós estamos chegando nas nossas metas. E nesse sábado, quem quiser acompanhar, a partir das 9 horas estaremos aqui para atender os nossos queridos, as nossas queridas famílias, tá bom? Quem quiser ajudar também no lanche, está à disposição. O lanche, né, os meninos, nossos irmãos que ficam na rua. Tem um grupo de jovens aí também, fazendo um trabalho bacana. Não levando só café e leite e pão, mas também levando um abraço fraterno, né? O importante é isso, não é isso? Não esqueçam também de conhecer o nosso livro, que nós editamos sobre Mirabelle. Adquirindo o livro, vocês sabem, vocês estão colaborando para que a casa sustente todos esses trabalhos, tá? Quem não conhece o Mirabelle ainda, foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos do mundo, tá? E foi brasileiro. Nasceu no século de 1800 e pouquinho, no final de 1800. E foi muito estudado. Foi um médium que teve uma grande importância para o espiritismo científico no Brasil, tá? Foi estudado, inclusive, por cientistas estrangeiros. Muito pouco conhecido o Mirabelle, tá? Nós é que estamos recuperando a memória desse grande médium através da reedição desse livro de um amigo dele, né, que acompanhou o Mirabelle. Esse livro saiu em 1929. Então a obra caiu no domínio público e nós resolvemos por bem recuperar 45 psicografias de Mirabelle em vários idiomas, tá? Porque o Mirabelle era um excelente médium de efeitos físicos, né? Ele possuía todas as faculdades possíveis e imagináveis, num nível assim fantástico, né? E quem quiser conhecer as mensagens, são muito bonitas, muito autênticas. Nós temos mensagens de Camilo Flammarion, temos do William Crookes, temos do Copérnico, Zé Bonifácio, Dom Pedro II. Olha que bacana, são 45 mensagens, ok? E vocês estarão ajudando a Casa do Caminho, tá? Muito bem, dito isso, eu acho que eu não tenho mais nada aqui, não tem mais nenhuma novidade. Ok. Nós já retornamos às férias, tá? Quem é dos cursos aí, já retornamos, as aulas já estão a todo vapor, né, dona Karina? Vamos retomar aí, reta final agora até dezembro, e a coisa chega rapidinho, né? A gente começa assim, logo termina, então é bom aproveitar. Ok? Então vamos nos preparar para os trabalhos desta noite? Então vamos lá. Vamos nos acomodar tranquilamente nas cadeiras. Silenciar a nossa mente, né? Nosso coração, vamos soltar o corpo, relaxar, aproveitar esses minutos aqui para nós esquecermos um pouco o nosso corpo físico e vamos nos preocupar um pouco com a nossa casa mental, né? Com a nossa casa emocional, vamos harmonizar. E a prece é sempre um momento sublime para que juntos possamos fazer essa tarefa, esse exercício. Tranquilamente, vamos trazendo Jesus, o nosso mestre querido, a nossa tela mental, Jesus sempre vivo, estendendo os seus braços em nossa direção, como que convidando a um abraço fraterno novamente. E nós vamos nos colocando frente ao Mestre, agradecendo. Querido irmão maior, aqui estamos novamente na vossa luminosa presença,
rogando as vossas luzes, as vossas bênçãos para os trabalhos desta noite. Permita, querido e meigo Rabi, que através da vossa presença luminosa possamos chegar até Deus, nosso Pai, para agradecer pela nossa vida, pelo dom da vida, pela oportunidade de uma nova reencarnação, por tudo que nos dá, pedindo apenas que trabalhemos pela nossa evolução. Agradeçamos carinhosamente os nossos guias, os nossos mentores e os nossos guardiões, a todos os espíritos amigos, a cúpula protetora que protege essa casa de caridade, para que juntos, assim irmanados, num só desejo, uma só intenção, formar esse grande círculo de amor, vamos plenamente vivenciar essas novas energias que nos chegam do mais alto, revitalizando todo o nosso ser. E assim, plenamente agradecidos, obrigado, Jesus, por mais uma vez termos a alegria de tê-lo entre nós, através dos seus mensageiros da luz e da paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, já mais revigorados, né? Vamos então ouvir a palestra da noite. A palestra sempre serve para a gente continuar esse trabalho de preparo, né? Que vai culminar com o recebimento das energias no passe. E hoje temos aqui a nossa irmã, que vai nos brindar com a palestra, para que não haja medo nem ódio. Olha que lindo, né? Em tempos de Olimpíada isso é fantástico, né? Para que não haja medo nem ódio. Por favor, minha irmã, seja feliz, vamos envolvê-la com todo carinho, com todo o nosso amor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos envolva e principalmente que nos sintamos estimuladas por ela, né? É interessante, o Caetano é Caetano mesmo, né? Está falando em época de Olimpíada, porque se a gente olhar para a parte prática de como a coisa está caminhando, na verdade, falar que não haja ódio nem medo é uma inverdade, né? Porque quem viu o jogo do Brasil ontem ficou feliz, não é? Eu acho que tem gente aqui que não gosta de esporte, né? Mas vamos lá. Hoje um amigo postou no Face que a Olimpíada é uma época de bater recordes e que o Brasil está fazendo o esforço de bater o recorde de não marcar nenhum gol. E eu brinquei com ele, ainda falei assim, e tem ao lado, disputando a mesma colocação, o Iraque. Não é uma brincadeira de cunho nem religiosa nem preconceituoso, não é isso, é um esquema de tradição. Nós, brasileiros, criamos um costume de que nós somos o máximo no futebol. Nós ainda não nos tocamos que nós éramos. E que na vida tudo muda de mão e tudo se alterna. E que se houver medo ou ódio, nós dificultamos esse processo, porque no processo evolutivo as coisas vão ter que mudar de mão para que experiências novas sejam construídas, para que aprendizados novos sejam feitos, para que reflexões se aprofundem. Enquanto nós estamos comodamente na posição de que nós temos, nós somos, nós conquistamos, nós perdemos imensas oportunidades de aprendizado. O duro é que tem uma coisa que chama inércia, que é uma lei da física, mas que se aplica a tudo na nossa vida, né? Então, toda vez que a gente resolve mudar um olhar, tem um período de inércia, onde as coisas vão demorar para mudar de estado, porque existe uma acomodação natural. O que eu noto observando o mundo, e eu sou uma pessoa que gosta muito de prestar atenção nas coisas, dizem que quem fala muito não presta atenção, né? Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Entendeu? Porque dá para prestar muita atenção falando bastante, né? Porque enquanto você fala, tem uma vantagem muito grande. Ninguém acha que você está prestando atenção. Então você vai falando, o povo se distrai e você vai observando. É uma técnica, e é uma técnica fantástica, porque você consegue prestar atenção sem que ninguém note. E prestando atenção, eu noto que a gente acaba
nesse processo de novos aprendizados, resistindo muito a mudar o estado, porque nós nos acomodamos naquelas situações. E eu não estou falando de situações só positivas, nós nos acomodamos a qualquer situação, desde que a gente não tenha que fazer nenhum movimento para mudar a situação. Nós queremos, e é o que a gente pede de um modo geral ao plano espiritual, que eles nos ajudem mudando a situação. Claro que a gente pede de outra forma. A gente fala assim, ai, Jesus, me ajuda, me socorre, me auxilia, né? Me ajuda, me inspira para resolver a situação. Aí vem uma inspiração, você fala assim, não, eu não vou fazer isso. Vem outra inspiração, você fala assim, não, isso é muito simples, também não vou fazer, né? Vem aquela inspiração e fala assim, não, seja bom, compreensivo. Não, mas ainda querem que eu seja boba? É mais ou menos assim? E a gente fica nesse dilema, não obedece. A gente pede e não faz aquilo que a gente pede para receber. E quer que as coisas se resolvam. Então, eu falo que tem uma situação muito natural entre nós, que nós queremos sempre que resolvam por nós. E essa situação de colocar a decisão na mão de terceiros faz com que o medo seja muito mais forte. E, com certeza, este medo vai gerar o ódio. Porque a pessoa vai fazer o que ela acha que deve, porque nós estamos dando autorização. E, claro, que não vai dar certo. A possibilidade de dar certo é remota. E mesmo que dê, o aprendizado não vai ser nosso, vai ser da pessoa. Quem vai evoluir com aquela situação é a pessoa que resolveu para nós. E nós vamos continuar choramingando, reclamando. E essa é uma característica muito típica nossa de brasileiros. Porque a gente vê na atual situação do país, e que não é uma situação do país, é uma situação mundial, com características regionais. Ou seja, quando a gente fala que o Brasil está passando por uma época de dificuldade, nós estamos mostrando o tamanho do nosso egoísmo. Porque o mundo está passando por uma época de dificuldade. Ou será que é fácil você estar numa rua na Europa sem saber qual é o próximo lugar que vai explodir? Porque é este tipo de insegurança que eles têm lá. A nossa insegurança é de outro tipo. E, na verdade, é uma insegurança mais segura. Porque a gente sabe que a economia está um horror, que nós estamos desmoralizados moralmente, não é? Que nós não temos nenhuma instituição que não tenha corrupção. Ou seja, a nossa situação é fantástica. Nós temos o controle da situação para mudar. É uma questão de postura. Agora, a hora que você está na rua e não sabe aonde vai estourar alguma coisa, isto chama-se terror. Por isso que este tipo de ato é conhecido como terrorismo. Porque ele não provoca o medo, ele provoca o terror. Você não sabe o que vai acontecer dali 2 minutos. E aqui no Brasil, nós sabemos o que vai acontecer. Depende, eu acho que vai acontecer muita coisa. Se nós agirmos para que aconteça. Se a gente ficar esperando que... Vou usar nomes como instituições, tá? Por favor, não personalizem isso. Que o Moro vai resolver um problema que é nosso, porque se nós nascemos neste país com este monte de problema, e não nascemos nem na Suíça, nem na Suécia, nem na Europa, nem no Quênia, é porque nós temos que aprender com as situações que nós estamos vivendo aqui. E o que nós temos que aprender? Muitas coisas ligadas a aspectos morais peculiares. Está todo mundo horrorizado com o nosso problema moral? Não pelo problema moral, mas pelos valores envolvidos. O que fez... Porque o mensalão durou 7 anos para resolver e ninguém deu muita importância. Né? A gente não ouvia falar como está ouvindo agora. Por quê? Porque os valores eram baixos. Baixos comparado com o que nós estamos vendo agora. Porque a destruição da Petrobras é algo que envolve fortunas inimagináveis, além de todo um acervo intelectual e técnico que não tem preço. É isso que foi dilapidado. Todas as nossas instituições desmoralizadas
e são todas literalmente, porque a coisa já está se espalhando para Correio, BNDES e tantas outras instituições, este tipo de destruição, você não consegue mensurar valores. É terrível, na abertura da Olimpíada, ouvir o presidente do COB, do Comitê Olímpico, falar que o Brasil passa por uma situação de dificuldade. Como se a gente não... Porque a nossa situação de dificuldade é moral. A crise econômica é consequência. Eu estou falando isso porque como nós estamos agindo frente a isso? Querendo crucificar um monte de gente. Tem a turma do contra e do a favor, ou vamos então generalizar, está todo mundo contra alguma coisa. Não importa de que lado você esteja, você está contra o outro lado. Nós estamos tomando partido de situações como se, ao tomar partido, nós fôssemos honestos. E nós fôssemos ilibados. Essa palavra é uma palavra que vem sendo bastante usada atualmente, né? Ilibado significa uma pessoa que não tem nada que possa ser dito contra a moral e os bons costumes a respeito dela. Quando se diz nada, é nada. Então, um bate-boca, um desaforo, não tem nada, é nada. A gente é criado no Brasil tem algumas práticas usuais que envolvem até a forma como nós fomos educados, que são características do povo brasileiro. Então, um exemplo, ninguém pode mentir. Essa é uma verdade, não é para nós? É mesmo? Ou é um discurso? Hã? É uma hipocrisia, na verdade. A palavra é péssima, né? Antes de vir para cá, eu estava num evento a trabalho, profissional, em que eu ouvi, a última palestra que eu ouvi no Congresso foi sobre ética, com o Aires Brito, que foi presidente do Tribunal Eleitoral, o Eduardo Janete da Fonseca e o Pondé. Então, eu vim inspiradíssima para falar sobre não ter medo nem ódio, porque eles estavam falando sobre o quanto nós favorecemos, né? E é muito legal, porque você vai ouvindo as coisas e você vai vendo a argumentação teórica que essas pessoas usam, você fala assim, tá, eu não preciso da argumentação teórica, mas a reflexão é essa mesmo. Por quê? A gente fala, não mente. Não mente que é feio, não mente que é errado. Vou dar um exemplo assim, bem bobinho, mas que na minha infância aconteceu. Então, eu calculo que não foi só na minha. Aí, pai e mãe educava, não pode mentir, se mentir isso, se mentir aquilo, vai de... Agora não põe mais de castigo, põe para pensar, né? No meu tempo a gente apanhava mesmo, não tinha problema com essas coisas, né? Não, é verdade, né? Fazia parte, não é, de um processo natural de educação. Nem certo, nem errado. Tudo é questão de hábitos e costumes. Isso não tem a ver com... A gente fica muito no certo e errado e esquece de um monte de coisa que está em volta, né? Mas então, falava assim, não pode mentir. Aí eu morava no interior, morava em casa, tocava a campainha. Se for fulano, eu não tô. Se for a vizinha pedindo ovo, que ela pede todo domingo, não tem. Mãe, mas tem ovo na geladeira? Não, mas não tem. E aí você faz uma criança ficar sem saber. Porque às vezes você fala assim, não, mas isso é mentira. Não, mas essa pode. Né? E a gente descobre que tem mentira boa e mentira má. Como você faz um ser humano entender qual mentira é boa, qual é má, se nenhuma presta? Não aconteceu isso com ninguém, só comigo? Acontece até hoje, porque eu vejo, agora é no celular, é no e-mail, né? E-mail é uma maravilha, então, porque você recebe um e-mail, você lê e se enfesa, respira fundo, deixa de lado.
De lado não, deixa na caixa de entrada pintadinho como mensagem não lida. E fica remoendo, remoendo, remoendo. Aí você fala assim, agora que eu estou mais calma, eu vou lá responder. E aí você dá uma resposta que não é nada daquilo que você quer responder. Porque no cara a cara, no telefone, a coisa fica diferente. A hora que você tem um tempo para ler, reler e elaborar a resposta, e aí você pega, vai no Facebook. Eu sei que o Facebook já é coisa antiga, mas o Facebook é mais prático, né? Aliás, cada pesquisa mais que eu vejo, o Facebook cada vez mais é uma coisa de velhos, porque os jovens estão indo para outras plataformas. Mas né, vamos ao Facebook, que é mais prático. E posta mensagens edificantes ou aqueles recados com o endereço certo. Não é? Eu deliro quando eu vejo essas coisas, porque eu falo assim, meu Deus do céu. Aí as pessoas querem ter privacidade. Eu estou falando tudo isso porque é tudo uma grande mentira. Nós formamos um quadro e vendemos uma imagem. E ainda, às vezes, a gente vê umas postagens assim, a pessoa põe uma frase lá daquela bem desaforada, põe assim, se a carapuça serviu, o problema não é meu. É? Tem uma frase que tem no Facebook que me levou, num trabalho que eu faço em âmbito estadual, dentro da doutrina, a desenvolver uma oficina com o pessoal, que é uma oficina de comunicação, por causa de um post que eu vi no Facebook, que era assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E eu fiquei horrorizada de ver que estava todo mundo achando aquilo lindo, dizendo que era pura verdade. Não, eu sou responsável por tudo, pelo que eu falo e pelo que vocês entenderem do que eu estou falando. Porque senão eu não estou falando, eu não estou fazendo a minha mensagem chegar. E se eu for olhar como espírita, eu sou muito mais responsável ainda, porque aquilo que eu falo constrói imagens, plasma. E as palavras têm valores diferentes para cada pessoa. Então a gente compra algumas coisas como verdades, que são grandes mentiras. Aí a gente fala assim, não, mentir é feio. Né? Porque espírita não diz que é pecado. Mas que vai para um umbral, vai, entendeu? Daí fala assim, não, também não tem inferno nem purgatório no espiritismo, não sei. Às vezes eu fico assustada com isso. Aí, não acabei ainda o processo de educação, porque tudo é um problema de educação, porque esse texto aqui, até falar para vocês, porque eu estou aqui desembestando, daqui a pouco vence meu tempo e eu não falei, é do livro Todos Precisam de Paz na Alma, psicografado pelo Raul Teixeira, eu imagino, pelo espírito da Benedita Maria. E eu comecei a ler esse texto, e eu fui lembrando de tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Né? Então, né, uma coisa que eu gosto muito de mostrar como a gente é honesto. Quando eu era criança também, a gente ia na padaria. E davam o dinheirinho para a gente ir na padaria comprar pãozinho. Né? Só que ninguém nunca viu o troco de volta. Me fiz clara? Não, porque um dia desses eu falei isso e uma pessoa não entendeu. Aí a pessoa olhou e falou assim, não entendi, que história do troco é essa? Eu falei assim, não, então, somente dava dinheiro para ir na padaria. Ah, você está falando daquele troco que eu não devolvia para minha avó? Bom, o salão tinha umas 50 pessoas, todo mundo rachou o bico, porque a menina se entregou completamente, né? Qual a diferença? É o tamanho do troco, gente. O problema não é ficar com o troco. Daí uma pessoa ainda nesse dia, para ser bondoso com a moça, o cara foi muito cavaleiro, ele falou assim, olha, mas é que ela já dava sabendo que eu ia ficar, já dava para eu ficar com o troco. Eu falei, pior ainda, porque ela promoveu a corrupção em você. Isso é doído de ouvir? E aí? Mas é assim ou não é assim? Hoje em dia não tem mais quase troco, porque todo mundo tem cartão de crédito, né? Mas dá para entender, né? Tem o papel do escritório que você leva para casa, tem as cópias que você imprime na empresa com o dinheiro da empresa, porque você não vai perguntar quanto custa a cópia, você vai fazer por baixo do pano, né? Usa o telefone da empresa, estou citando a empresa por... Né? Usa o celular corporativo para fazer ligações e resolver coisas pessoais. Usa o horário do trabalho para ficar no Facebook. Tem 1000 coisas acontecendo hoje em dia. Isto mostra se nós somos honestos ou não honestos.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é para ninguém ficar triste. É para pensar o seguinte. Não dá para discutir honestidade se nós temos algumas práticas ainda. É só isso. Porque qual é a diferença de nós para essas pessoas? Algumas coisas básicas. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, é meu nível moral. Eu falo, cuidado. Porque se eu tivesse o poder que um senador, um presidente da República tem, eu com certeza não estaria na noite de hoje aqui conversando com vocês. E não sei até que ponto as minhas pequenas mentiras, as minhas pequenas puxadas de sardinha para as pessoas de quem eu gosto, não teriam me colocado em situações muito parecidas. Eu não posso garantir isso. Eu não estou vivendo a situação dessas pessoas com a permissividade que nós damos. Porque quando ela fala que nada vai acontecer, significa o quê? Todo mundo vai ser reeleito. É assim que nós damos permissão. Aí a gente fala assim, não, mas eu não votei no cara. É um problema de sistema, de como a coisa está organizada. E quem escolhe as pessoas que vão organizar as coisas somos nós. É que esse processo de democracia é muito complexo. E se a gente pensar, o processo de república é mais complexo ainda. E como a gente gosta, voltando lá para o começo, que as pessoas resolvam pela gente, a gente lava as mãos e entrega. E fala assim, entreguei a Deus, como se Deus tivesse alguma coisa com isso. Aí a lei, ele tem da seguinte forma, a lei dele vai agir sobre nós. A hora que a lei dele age, a gente chia. Porque Deus não está sendo justo. Ou seja, a gente quer que ele resolva. No frigir dos ovos, a coisa flui desse... Essa é uma característica típica do Brasil. Mas não do Brasil como espaço. Do Brasil enquanto grupo de espíritos que encarnaram neste país com uma meta. Por isso, quando o Caetano falou, Ismael deve estar feliz, eu olhei para ele e falei assim, não sei não. Porque, claro, que Jesus conhece as nossas tendências. É claro que Ismael, o nosso anjo de guarda, os benfeitores dessa casa, conhecem as nossas tendências. E o que eles fazem? Nos colocam em situações que nos ajude a vencer essas tendências. E a gente faz o quê? O que sempre fez, e ainda reclama. Ou seja, se falar que não é para ver nem ódio, nem medo, e a gente parar para pensar no que nós estamos fazendo hoje, com a situação que nós estamos vivendo neste país, a gente vai ver se a gente não está tendo medo nem ódio. Porque não diz aqui que é para não ter medo nem ódio do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu primo. Aqui é de qualquer pessoa. Tá fácil? A última frase do texto diz o seguinte, Deus nos fez para o amor. Então ele tem um título, para que não haja ódio, medo nem ódio, ele termina assim, Deus nos fez para o amor. O amor começa em alguns níveis. Ele tem gradações. O que significa isso? Os gregos dividiam o amor em várias instâncias, e eles tinham deuses para cada uma dessas instâncias. Nós tiramos os deuses, mas continuamos tendo várias formas de amor. Isso já foi até tema de música, né? Qualquer maneira de amor vale a pena, né? Acho que é o Milton Nascimento que canta, né? Nós temos amizade, colega, parceiro, cúmplice, não é assim? Irmão, mãe, pai, primo, cunhado, cunhada, sogra. São diferentes níveis de relacionamento que mostram os vários tipos de sentimento que nós podemos nutrir pelas pessoas. Os gregos, eles começavam com o amor, que eles chamavam do amor sensual, que é o amor de Eros. Né? O deus é Eros, é o que a gente conhece como erotismo, amor erótico, que é a sensualidade. Mas tem uma característica em Eros que é muito interessante, que quando ele soltava a flechinha dele, do Cupido, né? Soltava a flechinha dele promovia duas coisas.
o amor e a discórdia. Por quê? Para eles, o amor da sensualidade não existe sem um tempero. Quantos relacionamentos nós conhecemos em que as pessoas se degladiam o tempo todo, mas dizem que se amam? Se desrespeitam, mas dizem que se amam. Aí eles tinham depois o amor de filho, o amor de irmão, até chegar a ágape, que é o amor desprendido. É o amor, na verdade, de Jesus por nós. É aquele amor que é só construtivo e completamente desinteressado. E incondicional, ou seja, eu não coloco senões nem negocio, eu amo. Essa é a nossa meta. E é lá que nós vamos chegar. Por isso, Deus nos fez para o amor, sim. Para o amor enquanto ápice de sentimento. Mas até chegar a esse ápice de sentimento, nós vamos ter que aprender a conviver com sentimentos e a administrar sentimentos. E é disso que nos fala o texto. Que vocês vão falar assim, ela está falando, que o texto fala o quê? Primeiro vocês vão ler. Eu sugiro que leiam, é bem mais interessante do que eu contar para vocês. Porque tudo isso que eu estou falando está no texto, mas eu estou pegando o texto como uma referência. Ele nos diz aqui, por exemplo, que na busca do indispensável, na busca da indispensável instrução e da maturidade comportamental, aprendemos a valorizar os nossos relacionamentos. Aqui tem duas informações importantíssimas. Para valorizar relacionamentos, nós precisamos de instrução e maturidade. Maturidade não é coisa de velho, nem de idoso, nem de idade. Maturidade é conquista ligada à experiência. Não dá para ter maturidade sem ter instrução. Aliás, eu vou me dar o luxo de corrigir o texto, porque instrução nós temos. O que nós não temos é educação. O que isso significa? Instrução é informação. Nós instruímos o outro por quê? Porque nós passamos informação. Nós não educamos ninguém. Este é um ponto fantástico. A educação é uma atitude individual e ativa, construída por meio da instrução recebida. Instrução recebida é tudo. É exemplo, é orientação, é leitura, é vida em sociedade, tudo é instrução. Por isso que se fala que o exemplo educa muito mais do que a palavra. Não é que ele educa, ele instrui. E a educação nós fazemos. E cada um se educa sozinho. Então, esse casal tem 2 filhos, são gêmeos? Ah, pensei que era. Tem duas crianças, eles estão educando. Não, eles estão instruindo, eles estão orientando, eles estão atentos para tentar corrigir, para dar instrumentos para que esses espíritos possam rever alguns comportamentos através do exemplo e da fala. Porque como nós ainda não conseguimos exemplificar tudo, muita coisa, como o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou falando, eu não estou dizendo que eu faço. E se vocês acharem que eu faço, estão completamente enganados, porque eu estou no mesmo patamar evolutivo que todo mundo. Ou seja, eu também falo mal, também reclamo. Eu não falei que eu pus hoje no Face lá, completei o comentário do meu amigo, né? Todos nós, o problema é com que emoção nós fazemos as coisas. Porque essa maturidade comportamental está ligada à forma como nós lidamos com sentimentos. Então, se toda vez que a gente toca no assunto, a gente se ira, só significa que nós não temos maturidade. A gente pode falar de qualquer assunto, mas é o sentimento que está envolvido no assunto que vai determinar como nós estamos lidando com o processo. Então, na verdade, essa história de instrução e maturidade comportamental e educação de sentimentos, ela é muito mais complexa do que nós aprendemos, do que nós pensamos. A gente costuma achar que pessoas controladas são calmas, não é? Aí a pessoa tem uma úlcera, você fala assim, a pessoa é seca, magra, porque não consegue comer de raiva, mas ela é calma. Você olha para ela, é uma tranquilidade.
Não tem gente assim? Eu já fico gorda. Né? Eu com problema é um horror. Né? Se não fosse uma reeducação alimentar que eu estou fazendo, estaria hipopótamo essa campeonato. Né? Porque é por aí. Cada um reage de uma forma. Agora, claro que ninguém olha para mim e acha que eu sou calma. Essa já é uma outra história. É mestre eu começar a falar, as pessoas assim, fica calma. Eu falo assim, gente, ainda não estou nervosa. Né? E eu tenho uma frase, eu sou bem educada, uma coisa assim, bem, né? Minha mãe me educou muito, mas eu sou muito bocuda. Né? Então eu falo assim, quem é nervoso toma remédio, nervoso é doença. E eu sou bocuda, mal criada, mas chamar alguém de nervoso não é ofender, é amar. Percebe o que eu estou falando? Cada vez que a gente adjetiva, você tem que estar preparada para receber o adjetivo de volta. Eu tenho pavor de adjetivo. Eu sou uma pessoa assim que... Porque adjetivo é rótulo. E daí você taca o rótulo na pessoa. A Kátia é nervosa. Qualquer coisa que eu fale, eu sou nervosa. As pessoas não conseguem perceber que você é enfática, que você é agitada, que você é bem-humorada, você é sarcástica, é mordaz. Eu não estou dizendo que essas coisas são positivas. Presta atenção. Só que existe uma diferença entre nervoso e sarcasmo. E a diferença é imensa. Não é? Você ser enfático é só ser enfático. Agora, eu conheço gente que não é enfático, que não é irônico, e que é muito mais nervoso do que eu. Já que é para comparar, para rotular. E aí a gente começa a perceber, se a hora que a gente faz essas coisas, a gente está aprendendo com aquelas pessoas e com aquelas situações. Ou se a hora que a gente rotula, a gente pratica o ódio. Não com essa palavra horrível, mas com uma que eu acho muito pior, que é a intolerância. É o desrespeito ao direito do outro. É a incompreensão e a posição de não conhecer o outro porque ele já está rotulado como não servindo para se relacionar comigo. A gente faz isso com muita facilidade. Só que nós esquecemos de uma coisa básica. Se nós nascemos em sociedade, é porque a sociedade é uma lei divina. Jesus foi claro. Meu pai não trabalha sozinho, nem eu. E aí? E a gente quer ser tranquilo. Aliás, a gente quer trabalhar com os outros, desde que façam tudo como a gente acha que deve ser feito. Simples assim. Cada um pode fazer, né? Eu brinco que espírita tem algumas palavras que a gente usa no dia a dia que são bem legais, né? Uma delas é reforma íntima. Todo mundo pode fazer a sua reforma íntima desde que faça pelo caminho que eu indicar, né? Todo mundo tem livre-arbítrio. Desde que faça a minha vontade, vocês... Olha, desde que goste de mim e faça a minha vontade, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? E tem mais uma que agora eu esqueci. Né? Mas são pérolas no gênero que a gente usa. O dar direito para o outro. Né? O outro tem direito de fazer o que quiser, mas vai ter que fazer do jeito que eu quero, vai ter que fazer a minha vontade. Né? E a gente tem um outro vício péssimo, que é deixar para a próxima. Se eu fui preparada nessa encarnação para resolver o que eu vim resolver, é para resolver agora, não é para resolver na próxima. Porque na próxima o quadro já não será o mesmo. Não que a lei divina está me castigando, não. A minha consciência é que me cobra algumas coerências. Então, nós temos que aprender a refletir sobre as nossas atitudes. Porque é pela reflexão que a gente vai conseguir perceber quando a gente não está se educando com a instrução recebida. Quando eu estou sendo infantil ou adolescente em termos de sentimentos. A gente reclama muito de criança na idade do porquê. Eu digo que até hoje eu não saí dessa fase. E quem me conhece de perto sabe disso. Que eu sou a pessoa mais resistente à autoridade que eu conheço
assim, conheço de convivência. Porque eu não faço nada se não me disserem por que tem que ser feito. Se eu não entender o motivo, eu não faço, a não ser que o outro vá usar o poder dele sobre mim. Mas eu sempre deixo uma frase bem emblemática. Vou fazer porque você está mandando. Simples assim. Porque a gente não tem muito argumento, às vezes. Vocês já notaram isso? Começa a perguntar para a gente por quê, a gente começa a querer escapar, e às vezes usa uma frase horrível, que é assim, porque todo mundo faz assim. É praxe. Gente, uma outra coisa que espírita tem que eu amo, a doutrina é evolucionista e o espírita fala assim, sempre foi assim, não é para mexer. Ué, como que eu vou evoluir sem mudança? Como eu vou evoluir sem reflexão? A reflexão começa no porquê e termina no outro porquê. Porque a cada porquê respondido, você tem que avançar mais um porquê. No mínimo mais um. Isso não é confortável, porque enquanto eu estiver fazendo isso comigo, eu não vou ter tempo de ver o que vocês estão fazendo. Simples assim. A vida do outro é tão interessante. Não é? A vida do outro é uma maravilha, né? Então, como que a gente vai trabalhar sentimento e emoção sem entender o que nos move e por que nós temos determinadas reações? Se nós não entendemos, porque nós nascemos num país como o Brasil e estamos passando pelo que estamos passando, não estamos passando na Itália, nós estamos passando aqui. E vamos agradecer, que eu acho que é muito mais fácil resolver os nossos problemas do que resolver o terrorismo. Não sei o que vocês acham, mas eu acho bem mais tranquilo poder sair na rua sem me preocupar se vai estourar o metrô. Não, gente, vocês vão falar assim, nossa, mas que negociação horrível. Não é isso. É os aprendizados que cada um tem que fazer. O nosso pode ser mais complexo. Porque vai envolver uma mudança de comportamento profundo em nós. E o assumir algumas responsabilidades que são nossas, que a sociedade só está nos mostrando porque a coisa chegou num ponto que não dá mais para... Ou seja, o lixo está maior do que o tapete. Não sei se alguém conhece a imagem de jogar lixo embaixo do tapete. Né? O lixo está tão grande e o tapete está tão velho que o tapete rasgou e o lixo... Né? Ou seja, não dá mais para tapar, usando outro clichê, só com peneira. Nós vamos ter que agir. E aí nós vamos descobrir uma coisa fantástica. A lei divina não é uma lei passiva. A lei divina é uma lei reativa. Quem tem que ser proativo somos nós. E nós queremos que façam por nós. Na hora que nós queremos que façam por nós, nós nos colocamos numa posição reativa com a proatividade vindo de fora. Tudo na vida é atitude, é ação, é comportamento. Meu para comigo e para com o outro. Então, quando fala que Deus nos fez para o amor, o primeiro objeto desse amor temos que ser nós. E como a gente vai se amar? Se conhecendo. Mas não se conhecendo daquela forma assim, eu sou um grão de areia, eu sou uma coisinha, eu sou um nada, esquece. Capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto do Fenelon, posso ver até depois para vocês. Mas está no capítulo 1 que ele fala assim, que todos nós somos importantes na criação divina. Aliás, nós somos o ápice da criação divina. Deus não criou nada além do ser humano. E nós vamos chegar ao nosso ápice quando formos espíritos puros ou crísticos. Nós não estamos no nosso ápice, mas nós somos o ápice da criação. E nós somos, uma definição bem legal, os seres inteligentes da criação. Ou seja, não há motivo para ter baixa autoestima. Não há motivo para achar que não pode, que não consegue, que não vai dar certo.
Nós fomos criados para darmos certo. Deus criou um planejamento estratégico para nós que é assim, ó, você é criado simples e ignorante, ignorante de conhecimento, porque você vai ter que fazer a sua educação através das instruções recebidas. Né? E simples por quê? Porque nada nos completa. Nós já somos completos. Esse simples é no sentido de unitário. Não aquele simples que a gente confunde com humildade, com pobreza, com miséria. Não. É simples no sentido de totalidade, de completude, de não composto. Então não existe alma gêmea, isso não existe, né? Mas nós aprendemos em conjunto com as diferenças. A hora que a gente etiqueta e põe o nervoso lá do lado, a gente deixa de aprender com esse nervoso a controlar as nossas emoções cada vez que ele tiver um ataque de nervos. Ah, mas é prático, claro. Eu não sinto, né? Aí vem uma palavrinha que a gente também usa muito, tentado a retrucar. Se todo mundo falar o que eu quero ouvir, eu não vou brigar. Será que não? Se eu adoro uma briguinha, uma discussão, um embate, será que eu não vou começar a perguntar? Uma hora que um dia que eu levante assim, estou cansado, todo mundo fazer a minha vontade. A hora que falar assim, você está certo, eu não vou olhar para a pessoa e falar assim, por quê? E eu tenho que me preparar para todas as respostas que eu posso ouvir. Das mais amorosas às mais indelicadas. E até aquelas que vão mostrar a realidade. Porque você obriga que seja assim. Porque a sua vontade tem que ser feita. É bom a gente não começar a perguntar algumas coisas para os outros. Ou aprender a trabalhar a resposta como verdade absoluta. E não ficar desconfiando da resposta que foi dada. As boas, né? Claro. E, principalmente, começar a perguntar para a gente. Por que a gente se preocupa tanto com a opinião do outro? Porque nós não nos amamos, meus amores. Nós queremos que o amor venha de fora. E amor é atitude. Minha mãe costuma falar uma coisa que eu acho interessante, mas assim, eu vou explicar para vocês. Não é que vocês não vão entender, não é isso. Eu não quero que o sentido fique equivocado, porque eu sou responsável pelo que vocês entendem, tá? Não só pelo que eu falo. Né? Minha mãe costuma dizer que a gente tem que gostar do defeito do outro. Né? A gente tem que gostar dos nossos defeitos. O gostar do defeito não é passar a mão. Porque o problema é que quando a gente fala que gosta, a gente fala em aprovação. Né? Gostar não é aprovar. Gostar é respeitar. E é entender o processo. Porque às vezes eu sou irascível, mas não é sempre. Tem horas que eu sou altamente compreensiva. Eu não tenho que me preocupar com o momento que eu sou irascível. Eu tenho que me fortalecer pelo momento que eu fui compreensiva. Nem que seja uma vez por ano. Tem um dia específico que eu acordo magnânima e falo assim, hoje eu vou ser, pode cair o mundo que eu vou ser compreensiva. Nem que seja para lembrar de meia hora no ano, né? Assim, se pega nessa meia hora e fala assim, olha, eu vou transformar essa meia hora em 40 minutos. É melhor a gente fazer o bem por interesse do que não fazer nada. É melhor reclamar só em pensamento do que ficar criando o maior debate à nossa volta de que está tudo errado. Porque a hora que eu digo que está tudo errado, eu tenho que pensar se eu estou certa. A hora que eu digo que alguém não presta, que alguém é desumano, que alguém é cruel, eu estou sendo boa. É que essas perguntas, aí a gente entra naquele automático, né? Não, mas todo mundo fala. Todo mundo faz isso, tá bom. Jesus não fez o mesmo que todo mundo. Chico Xavier não fez o mesmo que todo mundo. Gandhi não fez o mesmo que todo mundo. Irmã Dulce não fez o mesmo que todo mundo. Então a gente tem que perder uma coisa que é uma falsa humildade de que quem é bom não aparece. Desculpa, meus amores, todo mundo que nós temos de referência de bondade apareceu e muito, e marcou época na história da humanidade. A gente acha que é ser humilde e não querer aparecer? Aparecer, todo mundo aparece. O esquema é pensar de que forma nós estamos aparecendo.
E com que interesse? Porque tem um outro ponto aí, né? O que me move? Se o que me move é só aparecer, já recebi minha recompensa. Jesus deixou claro isso lá no Sermão do Monte. Ó, você faz o bem por interesse, você já recebeu a sua recompensa. Não é que a lei divina não dá recompensa nenhuma, dá mesmo por interesse, só que já recebeu. Se eu sair daqui, e vou sair daqui com as vibrações positivas que eu estou recebendo de vocês, com um sorriso, com o carinho que eu recebo, eu já recebi minha recompensa. Eu não posso esperar que se eu desencarnar essa noite, ou amanhã cedo, ou daqui 10 anos, isso sirva de alguma coisa para mim. Porque isso eu estou usando agora. E aí eu vou começar a perceber que eu tenho que correr atrás para continuar mantendo isso. E que eu vou ter que manter por mim mesma. Pelo meu esforço, pela minha dedicação, buscando a minha maturidade e fazendo o meu processo educativo. Não estou dizendo que é tranquilo ou que é fácil. Só que se nós chegamos a 2016 da era cristã, em condição de estarmos aqui refletindo sobre o que nós estamos refletindo, é porque nós já avançamos muito. Muito. E temos que começar a valorizar esse esforço que nós fizemos até aqui, para que a gente possa potencializar isso e avançar mais rápido. Porque daqui para frente é mais rápido. A gente já não tem algumas coisas, por mais que eu tenha falado de que nós também não somos tão honestos assim, que a gente também mente, né? A gente não tem mais que se preocupar com algumas coisas, pelo menos na condição que nós estamos. A gente já consegue não praticar algumas situações na grandiosidade que a gente vê sendo praticado na sociedade. Nem que seja porque a reencarnação foi legal com a gente, nos colocou em situações mais limitantes, de ego, de família mais rígida, não importa. A gente tem que agradecer essa oportunidade e trabalhar, porque o avanço vai ser mais rápido. Mas se a gente começar a se equiparar com todo mundo, nós vamos ter que responder pelo que nós recebemos e não demos conta. É aí que a coisa vai ficando complexa. Já estourei o tempo, desculpa, Caetano. Vou acabar com uma frase de Kardec, na Gênese, no último capítulo da Gênese, quando ele fala da regeneração da humanidade. Ele nos diz que para habitar o mundo regenerado, o homem não precisa se regenerar. Olha que consolo, mas é duro o que vem depois. Ele fala assim, basta mudar o foco moral. É simples. Em vez de falar mal, tenta ver o bem que aquilo traz para você. Simples assim. Isso é mudar o foco. Isso é mudar a atenção. Os atletas que ele falou, a disciplina, tudo isso, eles têm uma coisa que para nós tem que ser exemplo. Foco. Foco. E tem uma coisa, usando aí as Olimpíadas. Quem não ganha medalha nessa Olimpíada perdeu 4 anos de treinamento. E perdeu mesmo, porque ele treinou para conseguir. A grande vantagem é que nós, no nosso dia a dia, nós temos uma Olimpíada a cada segundo na nossa vida. A grande vantagem é essa, não vamos ficar cansados por antecedência, por favor. O que eu estou querendo dizer é que você não vai precisar de outra encarnação para resolver o que você não está resolvendo. Corre atrás, dá tempo. A qualquer hora é momento, em qualquer idade. Porque o espírito não tem idade. Ele tem evolução moral. É por aí que se mede a idade do espírito. Então, sempre é tempo de evoluir. Sempre é tempo de nós mudarmos nosso olhar. E vamos, então, pensar, nas vezes, na hora que der aquele desespero, né? Vamos lembrar das vezes que a gente já venceu dificuldades muito parecidas com o que nós estamos passando. E vamos pensar que aprendizados nós temos que fazer com isso. Porque no mundo regenerado, que é o mundo que nós queremos habitar, a relação com o dinheiro, com o consumo, com os bens materiais, vai ser muito diferente. Não me pergunta qual é, porque eu não sei, eu não sou regenerada. Mas eu sei que não vai ser a mesma no mundo de provas e expiações. Porque o homem primitivo não tinha as necessidades que eu tenho. O homem do século XIX
não tinha as necessidades que eu tenho. Quando eu falo homem dessa época, somos nós naquela época. Sou eu naquela época. Minhas necessidades eram outras. Então eu imagino que a hora que eu merecer habitar o mundo regenerado, porque eu mudei a minha disposição moral, as minhas necessidades serão outras. E é bom eu começar a aprender rápido. Nós temos um grande poder de adaptação. Isso é coisa de brasileiro também. Beijo, gente. Obrigada. Desculpa a horário. Não, e eu vou, eu viajo, né? Temos convidado um dia fazer uma palestra de 2 horas. Não, daí dura 3. Nesse trabalho que eu faço em âmbito estadual, teve um dia que foi muito engraçado. A gente tem um encontro a cada... É na área de educação, de estudo de doutrina espírita. A gente tem a cada 3, 4 meses um encontro que a gente chama de reunião de monitores, que ia das 9 ao meio-dia de domingo. E aí... a gente resolveu falar, e toda reunião a gente estourava o tempo, acabava 12:30. Aí a gente resolveu fazer a gente faz oficina de capacitação de monitor, ou de expositor, né, de sala de aula. E a gente resolveu fazer uma sobre administração de tempo. E foi hilário, porque a oficina, a gente divide a oficina em 2 partes. Então, tem a parte da oficina, depois tem uma troca de experiência. Então, a parte da oficina de administração do tempo, nós ficamos neuróticas no relógio, porque assim... como que você vai falar de administração de tempo e estourar o tempo? Né? Mas, gente, a segunda parte foi um estrago absoluto. Né? E aí chegou-se a uma conclusão ótima do grupo. Participam 20, 30 pessoas desse trabalho. E pode ir quem quiser. Está no meu Face lá, quem quiser pode ir. Vai ter uma agora esse mês. Aí chegamos à conclusão que a reunião tinha que acabar 1 hora. Porque 3 horas só de reunião era muito pouco, tinha que passar para 4. Então agora ela termina 1, só que às vezes termina 1h30, 1h15. Porque se aumenta o tempo, isso aumenta a quantidade de informação. Isso é natural, né? Bom, estamos com o tempo realmente estourado. Estourado. Alguém tem alguma pergunta, alguma reclamação? Qual que é o seu nome no Face? Kátia Penteado com essa cara que vos fala. Não tem florzinha, bichinho, nada disso. Tem milhões de Kátias Penteado? Tem alguma, mas a minha cara tá lá. E eu sou tão exibida que a minha tela de fundo é em branco e preto, um monte de foto minha que o Face montou. Uma montagem lá que o Face fez com fotos, preto e branco, e tem uma minha com o Snoopy bem no meio, assim, aquele Snoopy que ficou na Paulista. É impossível não me achar. Garanto pra você, me acha. Tá, gente, obrigada. Beijo grande, disposição e bom ânimo sempre. Obrigado. É sempre uma alegria ter a Kátia conosco, porque a alegria realmente faz parte do nosso processo de aprendizado, né, gente? Então, e o estilo da Kátia, né? Você vê que, por isso que a doutrina é maravilhosa, né? Permite que todo dentro do seu estilo venha trazer aqui. E é sempre bom, a gente sempre aprende e sempre está dentro desse propósito de caminharmos, né? Olha, o menino aqui, Lourenço, mandou aqui uma mensaginha para nós. Tão pequenininha, viu, Lourenço? Aqui, eu vou ter que ter luz para aqui, para a gente... O Lourenço, ele mandou aqui uma mensagem. Olha, é tão pequenininho, eu estou com um óculos tão ruim para ler isso aqui, mas vamos lá. Ó. O Lourenço, né? Lá de São Luís do Maranhão, dá boa noite para nós. Saudades, né? Um forte abraço a todos os presentes. Me permitam. Minha alma pode ter o peso da luz, o peso da música, o peso da palavra nunca dita, o peso de uma lembrança, o peso de uma saudade, o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, de uma lágrima que não chorou, que não se chorou. O imaterial peso da solidão no meio de tantos outros, mas não tem o peso do valor de quem não perdoa. Perdoar é concreto, pode até parecer abstrato, só se dá quando se perdoa a si mesmo. Né? Tudo a ver com a Kátia estava nos saudade, Lourenço também, saudade imensa, um abraço, um beijo carinhoso para você. Agora sim, podemos fazer para nossas vibrações. Então, queridos, com esse espírito de alegria nos corações, vamos então unir novamente nossos pensamentos e nossos corações com os irmãos do plano espiritual que estão aqui conosco e façamos as nossas vibrações, iniciando e vibrando por todos os nossos irmãos de humanidade, por todas as nações e principalmente por aquelas que estão em conflito, queridos irmãos, né? Vibrando muita paz para que se restabeleça a paz na medida do possível
no seio dessas nações. Vibremos pelos nossos governantes, por todos os governos do planeta, que eles sejam realmente, recebam as inspirações do mais alto, né? Para que conduzam o destino dos seus povos no caminho do bem e da fraternidade. Vibremos pelo nosso Brasil, a pátria do Cruzeiro, do Evangelho, para que Ismael, esse anjo bom, estenda as suas asas luminosas sobre o nosso povo e também nos inspire, né? Nos dê coragem para fazermos o que nós temos que fazer. Vamos pedir para os nossos irmãos que passam por provações e provas e expiações acerbas, para que eles sejam assistidos pelos irmãos maiores e auxiliem na caminhada. Por todos aqueles que perambulam no planeta ainda, embora sem os seus corpos físicos, por os que estão nos umbrais, nos vales de sofrimento, que a luz chegue até eles. Vibremos pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que não nos querem bem, pedindo ao Pai uma oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos. Pedimos por todos os nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos lares, que são companheiros nossos de jornada, de caminhada, que nos aturam, né? Que nos auxiliam realmente a fazer a interação tão necessária entre nós, o aprendizado, o exercício de sentimento, de atitudes, de ações. Pedimos por essa casa de caridade que nos assiste e nos ampara. Pedimos, Pai, pela confraternização religiosa, um só rebanho, um só pastor. E, finalmente, vamos pedir por nós mesmos, para que sejamos cada vez mais incentivados a essa prática do amor constante, o amor desinteressado. Sabemos que é difícil, mas vamos buscar com foco, com persistência, fazendo de cada dia realmente, estabelecer cada dia uma meta nesse sentido. Sempre buscando, é claro, a integração com as leis divinas estabelecidas pelo nosso Pai. Graças a Deus. E é assim, Pai, que agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos aqui todos reunidos em torno do santo nome de Jesus, e agradecemos pela oportunidade. Agradecemos a companhia de todos os amigos que hoje estiveram conosco. Permaneçam conosco, queridos amigos, mais a semana, nos dando um ânimo forte para continuarmos vencendo dificuldades e obstáculos que normalmente aparecem em nossa caminhada. Obrigado, Pai. Mais uma vez, Pai. Obrigado. E assim, queridos, vamos então para os passes. Tranquilos e serenos, mantendo essa alegria nos corações. Paz a todos. Boa semana.